Olá, olá, bom dia com alegria, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a vossa vida, o seu lar e a sua casa. Hoje estamos aqui para dar o prosseguimento deste mês maravilhoso, mês das mulheres, a qual cada dia estamos aprendendo com a personagem bíblica. Hoje a nossa personagem está aqui registrada em 2 Reis, o seu capítulo 5 e o versículo 2, que diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. A personagem deste dia de hoje é a menina que foi levada para ser escrava na casa de Naamã. Lições a qual poderemos trazer para os nossos dias atuais desta menina. Menina a qual não é mencionado o seu nome, menina a qual o seu nome não ficou aqui registrado, mas o seu feito ficou registrado. Primeira lição desta exemplo desta menina: ei, você que muitas das vezes não tem o seu nome mencionado, não tem sido reconhecida, mas o Senhor está falando para ti. Não importa se você não é reconhecida aqui na terra, mas você está dando testemunho lá no céu, porque aonde você tem passado, aonde você tem ido, você tem feito a diferença. Porque foi assim que aconteceu com esta menina. Esta menina, ela foi levada como escrava ali na casa de Naamã, mas ela foi ali levada como escrava, mas ela não foi levada por levar, foi uma permissão de Deus, foi o Senhor que guiou. Saiba, mulher, que a sua vida é guiada por Deus. Não sei qual cenário que você está passando neste momento, mas tudo está sob o controle de Deus. Mesmo que o cenário pareça um cenário desfavorável, essa menina, olhar humano, poderia que ela estivesse num cenário desfavorável, porque ela foi levada como escrava, mas pela ótica celestial, ela foi levada ali para um grande propósito. Saiba que aonde você entrar, aonde o Senhor te levar, aonde o Senhor permitir você ir, há um propósito de Deus sobre a vossa vida. E esta menina nos deixou mais uma lição. Ela estava passando por momentos de dor, porque ela tinha perdido os seus pais israelitas e foi levada como cativa ali. Então ela estava passando por momento de luto, momento de perda, mas mesmo assim ela não deixou a sua dor, ofuscar o chamado dela e o brilho do Espírito Santo que estava sobre a vida dela. Aquela menina, ela foi instruída pelos seus pais israelitas, que tinha um Deus que tinha um poder nos céus e na terra. E no momento certo, ela apresentou este Deus para a sua senhora, esposa de Naamã. O que essa menina nos ensina é que mesmo em meio a perdas, mesmo em meio, muitas das vezes, a luto, nós não podemos deixar que a nossa dor ofusca o chamado, que a nossa dor venha paralisar a nossa vida de falar, de apresentar o Deus Todo-Poderoso, mas que nós viemos a todos os momentos exercer com excelência, fazer com excelência, falar com excelência tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Aquela menina foi levada ali para a casa de Naamã para ser escrava, mas ali ela levou foi alegria, libertação e transformação para o lar de Naamã. Ei, mulher, você foi escolhida, viu? Para levar esta palavra de salvação, de transformação, de vida eterna para muitos e muitos lares. Muitos e muitos lares vão ser edificados, vão ser restaurados pela tua vida, mulher. Assim como foi essa menina. Essa menina foi um canal de bênção para o lar, a casa de
Amã. Por quê? Porque nós sabemos que pela palavra, antigamente, quando a pessoa tinha lepra sobre o seu corpo, ela era distanciada da sua casa e do convívio, humano. E não ia ser diferente com Naamã. Por enquanto ele estava conseguindo esconder a sua lepra, somente a sua família estava sabendo, mas o Senhor permitiu aquela menina entrar lá. E mesmo aquela menina sentindo a dor da perda, a dor do luto, pois tinha perdido os seus pais, ela não deixou de transmitir e falar de Deus, mesmo sendo Naamã que tinha levado ela para ser escrava, para servir a sua esposa, mas ela começou a contemplar o que aquela menina tinha uma visão ampla, e começou a contemplar que aquele lar não estava feliz, que aquele lar tinha alguma coisa errada. Eu começo a contemplar pela visão espiritual da Bíblia, que ela começou a contemplar o seu senhor Naamã entrando e não podendo abraçar mais os seus filhos, chegando da guerra e não podendo abraçar mais a sua esposa. E ela deduziu e começou a analisar, a observar aquela família, e ela tinha um remédio certo. Qual era o remédio? O Deus Todo-Poderoso, apresentar o Deus de Israel para aquela senhora. E foi o que ela fez. E antigamente nós sabemos que não podia chegar uma escrava a falar com a senhora. Mas aquela menina, minhas queridas irmãs, cheia de Deus, ela foi até a sua senhora e falou para aquela senhora com toda a convicção, com toda a fé, e acreditando, ela transmitiu a fé, ela transmitiu a confiança, porque ela falou com convicção. Ei, mulher, o Senhor te chamou para falar com convicção, transmitir fé, falar com as pessoas, transmitindo a fé viva, a fé não fingida, mas uma fé viva. E aquela pessoa que estiver te ouvindo vai sentir que você está falando com convicção e vai exercer aquilo que você está falando, dirigido pelo Espírito Santo, porque foi assim que aconteceu com aquela menina. Ela falou com tanta convicção para a sua senhora: homem, senhora, se o meu Senhor for até o profeta, ele vai ter uma palavra de Deus, porque o meu Deus tem o poder de curar o meu Senhor. Ela falou com tanta convicção, com tanta fé para aquela senhora, que aquela senhora se encheu também de fé e de convicção e foi também aconselhar o seu esposo. A menina que o meu Senhor trouxe aqui para a nossa casa, para ser de escrava para nós, me orientou que se você, meu esposo, for até o profeta, ele vai dar uma instrução vinda do Deus de Israel, que tem o poder nos céus e na terra, e você vai ser curado desta lepra, e nós vamos poder viver normalmente, viver feliz. E assim, a convicção que aquela menina transmitiu para a sua senhora, aquela senhora também conseguiu transmitir para Naamã. E assim ele foi, fez conforme o profeta o ordenou e voltou curado, liberto daquela lepra para a sua casa. E o chamado daquela menina foi concluído naquela casa, porque ela viu, ela contemplou o seu Senhor voltando curado. Ei, mulher, o Senhor te chamou para fazer a diferença, e através de você muitas famílias serão restauradas e muitas pessoas serão libertas pelo poder desta palavra e pelo poder que há no nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo e o nosso Criador, nosso Deus. Deus vos abençoe, que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração, em nome de Jesus.